Estamos em tempos muito difíceis, muito complicados, muito polêmicos. Estamos no meio de uma transição planetária, de um mundo que está deixando de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um planeta regenerado. E nesses momentos de transição planetária, muitas coisas que antes estavam embaixo do tapete começam a aparecer e um caos se faz necessário para que a ordem se estabeleça. Então, nesses momentos, a gente tem momentos cruciais onde nós temos divisão de pessoas, polaridade, dualidade, onde nós temos brigas, discussões, corrupções saindo à tona, pessoas sendo descobertas. E nesses momentos, a gente pode ficar tentado a cometer o mal, a brigar, a discutir. A gente pode ser convidado a continuar nessa divisão, nessa separação. A gente pode ser convidado a ser mais um semeador do mal, se a gente não tiver consciência e se a gente não tiver vigilância interna. Por isso é necessário que a gente saiba fazer aquilo que diz essa grande frase: orar e vigiar. A gente tem que estar o tempo todo vigilante, porque a todo momento a gente pode acabar sucumbindo e sendo ali mais um instrumento daqueles que querem causar a desordem, a destruição, a divisão e o caos no mundo. Então, nesse momento, cada vez mais, quanto mais o tempo passa, a gente vai tendo que decidir, tomar a decisão de escolher em qual lado a gente vai estar. Se a gente vai ser um semeador de luz, de compaixão, de fraternidade, de ajudar o próximo. Se a gente vai falar palavras que façam a paz no mundo, palavras edificadas, elevadas, palavras que incentivem as pessoas a fazer o bem. Ou se nós vamos estar do outro lado, de pessoas que continuam querendo brigar, se dividir, que continuam querendo prejudicar as outras pessoas, pessoas que só pensam no próprio umbigo, pessoas egoístas. Então cabe a gente agora tomar essa decisão, escolher qual lado a gente vai estar, porque em momentos de transição planetária, nesses momentos tão complexos que a gente está vivendo nesse momento, é a hora da gente sair do meio do muro e escolher para o que a gente vai dar comida, em qual lado a gente vai ficar. Hoje eu vou abordar um pouco mais esse tema, falar sobre esse tema mais profundo, assim, mais complexo, para tentar trazer reflexões para a gente aqui, para a gente fazer reflexões internas, fazer alguns discernimentos na nossa vida, para a gente poder entender em qual lado a gente está, qual lado nosso a gente está inspirando na gente, qual lado a gente está alimentando na gente. E tentando de alguma certa forma que a gente faça esses reajustes na gente, que a gente faça esses consertos espirituais e morais para a gente poder estar junto daqueles que trabalham pelo bem, pelo amor, fraternidade, pela caridade, aqueles que estão realmente focados na luz. Então convido você para ficar comigo até o final do vídeo, porque hoje é um assunto muito complexo e eu preciso que você esteja com a cabeça aberta e com o coração aberto para receber aqui as minhas palavras. Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Esses dias eu postei aqui no meu Instagram sobre redes sociais, era um post sobre redes sociais, não é no caso? E eu falava que como a gente estava vivendo um momento muito delicado, principalmente aqui no Brasil, que foi o período das eleições, né? A energia tá muito densa, as pessoas estão percebendo essa energia de briga, de revolta, de discussão, de polaridade. Meio que a população brasileira inteira se dividiu em duas e as duas estão brigando uma contra a outra. Mas sem entrar aqui muito em política, eu resolvi falar sobre as redes sociais, que assim como a vida real, elas também estão refletindo essa divisão do país, essa divisão de valores, essa discussão, esse conflito, essa cisão, essa dualidade, polaridade que estava existindo. Então, eu aconselhei ali naquele post para as pessoas às vezes tomar um pouco de cuidado em entrar em discussão, em consumir certos tipos de conteúdo, porque quando a gente vai para algum local físico que não nos faz bem, a gente
A gente vai e respeita, eu não quero ir naquele lugar, a gente vai e respeita. Só que quando se trata do online, a gente também tem que ter esse comprometimento, porque não tem diferença energética, não tem. Então a mesma coisa de você ir num lugar físico e você não se sentir bem, e ali ser um lugar de briga, de discussão, é a mesma coisa que você entrar no perfil ou seguir uma página, ou ficar entrando ali nos comentários em posts que também incitam a violência, incitam a divisão, a briga, a discussão. Então eu aconselhei nesse post a gente fazer assim uma reflexão e talvez se fosse necessário durante esse período delicado que a gente tirasse pelo menos algumas horas para se afastar das redes sociais e se desligar um pouco dessa polaridade. Aí depois eu cheguei e fiz uma reflexão no stories do Instagram. Inclusive aconselho você que se me segue aqui ver meus vídeos para você também me seguir lá no Instagram, porque eu posto conteúdos quase diários. E aí no Stories eu falei sobre como a gente estava vivendo momentos muito delicados, a gente então deveria usar os ensinamentos que a gente recebeu, né? A gente deveria começar a orar e vigiar, a começar a orar e vigiar a nós mesmos, porque nesses momentos a gente iria ser convidado com muita frequência à discussão, à briga, a lutas de valores, a gente ia ser convidado a brigar com as pessoas, a julgar as pessoas, condenar as pessoas, a não respeitar as diferenças. E se você perceber um pouco, se você tiver um pouco mais desconectado de toda essa comoção social que aconteceu e acontece, você vai perceber que as pessoas parecem que estão possuídas, as pessoas estão muito doidas, elas estão realmente, literalmente possuídas, elas estão fora de si, elas estão descontroladas, estão brigando, querendo se matar, fazendo coisas horríveis por conta de partidos políticos, de lados políticos. Então tá um momento muito delicado, as pessoas estão muito cissionadas, muito identificadas com seus valores. Ambos os lados e quase todas as pessoas estão identificadas com seu modo de ver as coisas, com suas opiniões e decretam que a opinião delas é certa e execra e condena e quer brigar com quem pensa diferente. Então a gente está o tempo todo sendo convidado a brigar, a discutir, a julgar outras pessoas, a continuar nessa polaridade, nessa dualidade, fazendo mal a quem a gente deveria ajudar. Então eu decidi trazer aqui uma reflexão para um vídeo mais longo sobre isso, gente. Que a gente está vivendo um momento de transição planetária, é um momento muito delicado, é um momento onde a energia da Terra ali, ela tá mudando, ela tá deixando de ser um planeta de provas e expiações para se tornar um planeta regenerado, segundo Chico Xavier. E é toda essa transição de energia, assim como acontece com nós, pessoas, né? Quando a gente tem uma mudança muito brusca nos nossos valores, na nossa energia, quando a gente vai fazer uma terapia, lidar com alguma questão mais profunda, aparece muito lixo, sabe? É expurgado muitas coisas sombrias, é expurgado muitas coisas que a gente nem sabia que existiam, e aí parece que tá tudo piorando. Mas na verdade isso acontece porque está sendo feita uma limpeza. Então assim como acontece essa limpeza interna na gente, que às vezes vem um turbilhão de coisas para fora, para essas coisas poderem ser enxergadas e limpadas, na Terra isso também está acontecendo. Então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tem muita coisa sendo expurgada, muita coisa aparecendo. Então a gente pode acabar acreditando que tá tudo piorando, que tá tudo ficando ruim, e aí por inércia a gente vai acabar também contribuindo para que esse processo de transição planetária se torne um processo muito mais desconfortável, muito mais difícil, muito mais pesado, porque a energia da Terra está mudando, mas o tanto que a gente resistir a essa mudança vai atrapalhar com que a mudança seja feita. Ela vai ser feita de uma forma ou de outra, mas o tanto de tempo que vai demorar depende da gente, o tanto vai ser assim desconfortável, vai ser pesado ou não. Vai depender de todos nós, cada um fazendo a sua parte, cada um melhorando a sua energia, cada um focando no afeto, na luz. Então é isso que vai ajudar a esse processo ser um pouco mais leve. Então quando a gente também se trabalha, a gente também está ajudando o coletivo, porque é menos uma pessoa, menos uma carga ali para ser limpa, para ser expurgada, é menos um ali cometendo delitos, cometendo erros, indo contra as leis divinas, indo contra as leis naturais. Então vai ser menos uma pessoa que vai estar ali incentivando esse lado mais
pesado, esse lado mais negativo da Terra, mais negativo dos seres humanos aqui, ainda em estado de evolução. Então é necessário que a gente tenha esse princípio de orar e de vigiar. Orar o que? É orar para que aquela pessoa ali não me roube, é orar para que o meu irmãozinho não fale mal de mim, é orar para que o outro mude para o mundo ficar melhor. Não, é orar para que eu não caia em tentação, é orar para que eu não seja um semeador do mal, para que não seja eu aquele que vai falar mal, para que não seja eu que vá fofocar, para que não seja eu que vá ser incentivado a fazer o mal. Então é orar por mim. E se calhar de outro estar precisando da minha ajuda, orar por ele, mas não para que seja feito o que eu acho que é certo, mas sim para que seja feito aquilo que é certo aos olhos de Deus, da fonte criadora, seja o que você acredite. Orar não é pelo outro. Quando a gente fica orando, querendo mudar as pessoas, a gente está deixando de mudar a nós mesmos. Então, nesse movimento, a gente está querendo dizer, na verdade, que o problema do mundo tá assim é o outro, mas não é o outro, é a gente. Porque todos nós, embora a gente seja muito pequeno, quando a gente olha num panorama mais amplo, a gente é importante. Se cada pessoa, ao contrário de ficar olhando para o vizinho, apontando os erros do próximo, apontando a maldade do próximo, e começasse a investigar quais são as suas maldades, por que ele faz determinada coisa, por que ele quer machucar alguém, por que ele quer brigar com alguém, por que ele quer discutir com alguém, essa mudança seria muito mais profunda, muito mais importante do que ele ficar tentando mudar o outro, porque é mais efetiva. O outro, como a Gisela Valim fala num dos seus vídeos, o outro muda sim, mas não quando a gente quer e não do jeito que a gente quer. Então não adianta a gente ficar orando todos os dias, orando 40 vezes por dia, pedindo para que o outro mude. Porque se o outro muda, isso diz respeito à vida dele e ao nível de evolução dele. A gente não pode interferir no livre-arbítrio da outra pessoa e querer mudá-la à força, querer que ela mude quando não é o tempo dela mudar. A gente precisa sim ter compaixão com o próximo, apesar das limitações dele. É claro que você não vai ficar deixando o próximo fazer o que quiser com você. É necessário que a gente estabeleça limites, se necessário, de forma assertiva, porém amorosa. Mas não é pra gente ficar condenando, julgando o próximo, falando mal do próximo. Porque nesse momento em que a gente está falando mal do próximo, a gente está esquecendo de olhar pra gente. E aí, se a gente não muda, não adianta que o próximo mude. A nossa grande ilusão é achar que o problema é o outro, que quando o outro mudar, minha vida será perfeita. Só que a gente esquece que tudo na nossa vida pode mudar, mas pode continuar na mesma essência. Então, o outro pode até mudar, mas aí você vai encontrar outro bode expiatório para ser o culpado da sua vida não ser linda e maravilhosa. Então, o problema não é o outro, o problema é você. Mas aí a gente tem essa postura, e é claro, eu me incluo nisso, de ficar esse tempo todo apontando os erros dos outros, esquecendo que a gente tem que olhar para os nossos próprios erros, porque a gente está no estado evolutivo ainda, a gente ainda está progredindo, a gente ainda vibra como um mundo de provas e expiações. Claro que algumas pessoas mais densamente, outras mais sutil, outras já um pouco desapegadas da matéria, mas ainda assim a gente vibra segundo um mundo de provas e expiações. E é necessário que, assim como o planeta está se fazendo essa reforma íntima, que a gente também faça essa reforma íntima na gente, pra gente não ficar para trás. Não sei se vocês sabem, mas existiu todo o exílio de Capela. Eu aconselho vocês a procurar sobre esse exílio de Capela. Tem um vídeo do Laércio Fonseca sobre esse tema,
Também tem outros vídeos sobre outras pessoas que falam sobre esse assunto. E a gente está passando por uma transição planetária, ou seja, quando o planeta ele muda, as pessoas também daquele planeta têm que mudar, porque se elas não mudam, elas precisam ir para outro local que corresponda à energia delas. Então, se a gente está passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, a gente também tem que mudar, porque se a gente continua vibrando segundo provas e expiações, então a gente não vai conseguir aguentar uma frequência de um planeta de regeneração e vai ser necessário para a gente ter que mudar para um outro planeta para viver as experiências que cabem a gente viver. Então a gente que está encarnado aqui, está vivo durante esse período, a gente só tem a agradecer, porque ainda a gente não foi exilado, ainda a gente está tendo a oportunidade de fazer uma reforma íntima, a gente está tendo a oportunidade de desapegar um pouco desses valores meio tortos da sociedade, de desapegar um pouco das discussões, das brigas e poder focar no que realmente importa. Então não é orar para que o outro mude, é orar para que eu tenha a convicção na luz, para que eu tenha convicção no bem, então eu não me deixe levar e eu não seja aquele que incita o mal para os outros, aquele que semeia o mal na vida das outras pessoas, aquele que prejudica outras pessoas. E vigiar, mas não é vigiar a vida do outro, não é vigiar para que o outro não me roube, não é vigiar para que o outro não me faça mal, é vigiar a mim mesmo. É vigiar os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas motivações. É vigiar as minhas reações, as minhas posturas. Porque no final, a gente sabe que aquilo que a gente faz, a gente recebe em correspondência. Então, não adianta muito a gente ficar preocupado com o mal que o outro possa fazer pra gente, porque o mal que o outro faz pra gente é o mal que ele está fazendo pra ele mesmo. Assim como o mal que a gente faz pro outro é o mal que a gente faz pra gente. Então a gente recebe esse mal. Então não adianta a gente ficar preocupado em se proteger do mal que o outro possa fazer a gente, porque o mal que ele fizer a gente também será o mal que ele fez para ele mesmo. E assim ele também vai ter que sofrer, vai ter que receber as consequências daquilo que ele fez. Sejam boas, sejam ruins, mas ele vai ter que receber. Então a gente tem que focar na gente, porque aquilo que a gente está plantando, a gente está colhendo aqui ou em outras vidas, para quem acredita. Então, mas a gente está sempre colhendo. E mais uma vez, a gente tem que entender o que a gente está plantando, ter autorreflexão para a gente entender. Será que o que eu estou plantando é bom? Será que eu vou gostar daquilo que eu vou receber? Será que eu não vou me arrepender disso aqui que eu estou fazendo? Ter essa autorreflexão, ter essa compreensão, essa consciência, para a gente não ficar trazendo mais problemas, atrasando mais a nossa evolução, mais o nosso grau evolutivo, ficar aqui estagnado enquanto o planeta todo está mudando, está dando a oportunidade na gente de mudar a nossa frequência e a gente está aqui estagnado. Então, orar e vigiar é o que a gente tem que fazer. Orar e vigiar a nós mesmos, não o outro, a nós mesmos. Porque o bem começa na gente. Não adianta a gente querer mudar o mundo inteiro, não adianta a gente querer que o mundo fique cor-de-rosa, que o mundo fique em paz, se a gente não consegue falar nenhuma palavra de paz durante um dia inteiro. Se a gente não consegue falar uma coisa que vai beneficiar alguém, se a gente não consegue fazer um elogio, não adianta. A gente está querendo mudar o efeito, mas a gente tem que mudar a causa. É a causa que cria o efeito, não o efeito que cria a causa. Então a gente precisa mudar a causa. E aí a gente precisa mudar a gente, porque é a gente que cria o planeta. É a gente que contribui para o planeta. Então é necessário que a gente tenha essa postura interna de orar e vigiar, pra gente não ficar perdendo tempo com coisas desnecessárias, gente. Porque imagina um impacto que um mal que a gente faz pra alguém reverbera no mundo inteiro, sabe?
e reverbera na vida daquela pessoa. Às vezes para você vai falar uma palavrinha, para você tanto faz, daqui a 2 minutos você já esqueceu o que você disse, mas a pessoa que te escutou, aquilo talvez reverbere a vida inteira na cabeça dela. E aí, o que ela vai fazer com aquilo que você falou com ela? Será que ela vai sofrer muito? Será que ela vai saber lidar? Será que ela também vai ser incentivada a fazer isso com outras pessoas porque você fez com ela? E aí a conta também cai pra você, a conta também é sua. E se você vai comprar alguma coisa na padaria, no mercado, às vezes um bom dia que você fala pra alguém ou que alguém fala pra você muda o dia daquela pessoa, muda o seu dia. Você se sente melhor, te energiza. Então a gente tem que entender que o bem e o mal começam na gente e não no outro, não vem de fora, é a gente que traz pra fora. Então esse é o momento da gente pegar tudo aquilo que a gente aprendeu sobre compaixão, sobre fraternidade, sobre amar o próximo como a ti mesmo, sobre paz interior, sobre entender que o planeta é uma família, é parar de pensar no nosso próprio umbigo e entender que quando eu faço bem pro próximo eu também me beneficio, mas eu também beneficio o local que eu vivo, e o local que eu vivo acaba se tornando um local melhor. Entendendo que não existe isso de aquela pessoa é pior do que eu, que não existe melhor nem pior que ninguém, que todos nós aqui estamos evoluindo e temos algo para aprender, que se a gente está nesse planeta que é de provas e expiações, é porque a gente também vibra segundo um mundo de provas e expiações. Então é necessário que a gente tenha humildade de entender que o outro é o meu irmão, que o outro sim tem que sofrer as consequências dos atos que ele fez, porque essa é a lei natural, mas que não cabe a mim ser o juiz. Eu posso discernir o bem e o mal que o outro fez, o bem ou o mal que eu faço, mas eu não posso julgar o outro. Isso não cabe a mim. O que cabe a mim é discernir quando uma atitude, uma palavra, uma postura minha é boa ou é ruim. É focando na gente que a gente vai tornar o planeta melhor e que a gente não vai precisar ser exilado, que a gente não vai precisar ir para outros locais, que a gente vai poder ficar aqui aproveitando um planeta regenerado. Então esse é o vídeo, pessoal, espero que tenham gostado. Lembre-se aqui, por favor, de deixar o seu like, se inscrever no canal, para esse conteúdo que nós criamos juntos aqui, ele cresça, ele possa ser entregue a mais pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e muito obrigado por me assistir até aqui.